Boa noite aos irmãos. Que Jesus nos permita mais hoje experimentarmos a sua paz. Difícil é verdade de ser adquirida, mas condição sine qua non para que possamos passar pela vida cumprindo a nossa parte e levando dela o resultado dos nossos estudos. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho que fazem. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar esta casa antes de que ela existisse exatamente onde está. Então percebemos que ela é grafada com muito trabalho, com muita dedicação, e isto sempre vale muito a pena porque não sabemos mensurar quanto de benefícios ela ainda irá proporcionar. Então hoje, podendo fazer parte de mais esta comemoração, que o coração e a mente daqueles que estiverem despertos já podem entender que é motivo de gratidão de todos nós. Para nós é uma satisfação e sinal do nosso respeito e da nossa gratidão a todos aqueles que conduzem esta casa. Agradecemos aos espíritos amigos que, nos envolvendo, nos auxiliando, fazem com que as nossas limitações não comprometam a mensagem da qual somos veículo. Aos amigos todos que aqui estão, que renunciaram a outras atividades que sempre existem, mas em sinal de maturidade espiritual priorizaram estar aqui. E para nós é importante, já que elaboramos uma mensagem, ter quem as ouça. E por fim, agradeço sempre, em sinal de destaque, a presença da minha companheira pela cumplicidade, que se faz um sinal marcante em tudo aquilo que eu produzo. Vamos trabalhar. Falar sobre o amor talvez seja o tema mais importante da vida, porque afinal de contas todas as nossas questões, todos os nossos problemas, as dificuldades de nos relacionarmos dentro e fora de casa, no ambiente espírita, todas cintilam pela ausência do amor. Porque quando existe o amor, os problemas ficam diminutos. E é necessário sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, estudar o amor é algo verdadeiramente importante. Porém, é difícil falar do amor em parâmetros universais quando, para nós, na nossa condição atual de educação, portanto de cultura, amar para nós não tem nada a ver com o que os espíritos chamam de amor. Nós somos ainda criaturas que por amor matamos, por amor limitamos, por amor tomamos posse, por amor fazemos tudo que não é de amor. Então, quando nós vamos estudar o amor, é preciso ir na origem dele, na gênese dele, para começar a dar o nome certo a cada um dos nossos sentimentos. É verdade, porém, que alguns deles até futuramente, uma vez educados, elucidados, se transformarão em amor. Mas que hoje somente nos arrastam justamente no caminho contrário daquilo que nós desejamos. Então, quando começamos a estudar o amor, um dos primeiros elementos que nós fazemos para que venhamos a caminhar por trilhos sólidos é buscar amparo, apoio nas obras fundamentais que sustentam o edifício da doutrina espírita. E percebemos ali uma expressão utilizada muitas vezes pelos espíritos, quando eles falam acerca do amor, e ele se refere a uma partícula, a uma parte pequena do amor de Deus que existe em todas as criaturas. E a essa expressão, eles usam o termo de centelha. Dizem que em todos nós existe uma centelha divina, um pedacinho de Deus. E assim parte o nosso estudo. Contudo, para obedecer um raciocínio pedagógico ou lógico, é fundamental entender que em doutrina espírita é necessário dar a cada palavra o significado que ela verdadeiramente possui. Porque nós perdemos muito tempo estudando de forma inadequada, porque queremos estudar doutrina espírita, o livro dos Espíritos, as demais obras, sem o auxílio de um dicionário. E isso já compromete metade do nosso estudo. Porque uma mente brilhante de Allan Kardec usa de uma terminologia que não nos é comum, não nos é usual. Então eles usam palavras que nós não entendemos
Estudamos mesmo assim, achamos que compreendemos e concluímos em cima daquilo que não sabemos o que é. Então é fundamental saber o que exatamente significa cada palavra. E assim eu fiz. Buscando apoio nos nossos dicionaristas, dei início por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, onde vamos lá e buscamos a definição da palavra centelha. E ele dá entre as suas definições, onde eu vou subtrair aquilo que nos é importante, algo que é muito interessante. Ele diz partícula iluminada, o que já nos quer dizer alguma coisa. Uma vez que nós, no ambiente espírita, acostumamos culturalmente, é verdade, a nos referir aos espíritos elevados, aos espíritos que sabem mais, com a expressão espíritos de luz. Nem sabemos onde é que isso começou. No início eu achava que era espírito de gente que tinha morrido e trabalhava na CPFL aqui, mas agora eu já sei que não é. A gente fala que é espírito de luz. Ele tem uma luminosidade. Então isso vai ao encontro do que dizem os dicionários. Há no homem uma partícula iluminada. Caminhamos um pouco mais em obras similares, que também falam a respeito da definição das palavras, e encontramos de centelha uma outra definição, que é a seguinte: partícula de Deus em todas as criaturas. Como se fosse um pedacinho de Deus que existe em você, nele, em mim. Mas me permita antes uma observação interessante para prosseguirmos. Quando nós usamos a expressão pedacinho de Deus, é uma expressão adaptando algo espiritual à nossa realidade material. Porque falar em pedacinho de Deus dá-nos a impressão de que ele é material, que para tirar um pedacinho tem que ser material. Mas como Deus é imaterial, a expressão pedacinho é só uma força de expressão. Para dizer que há uma partícula, uma centelha, uma expressão divina dentro de todas as criaturas. Seguimos adiante. E encontramos mais uma definição para a centelha, também muito interessante, que diz assim: centelha, herança divina em todas as coisas. O que já vai mais uma vez nos levando na mesma direção da doutrina espírita, nos colocando que, se somos filhos de Deus, devemos trazer dele alguns traços que atestem essa paternidade. E assim vamos vendo que a literatura comum também nos diz a mesma coisa, que há algo em mim, em você, em todos nós de divino, um pedacinho de Deus em todas as criaturas. Muito bem, dito isso, e sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, inteligência sublime e soberana, isso significa que Ele não faz nada à toa. Tudo que Deus faz está correto, tem uma finalidade, um objetivo claro. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: afinal de contas, qual o objetivo? Qual a finalidade? Para que Deus colocou uma centelha divina, um pedacinho dele em tudo aquilo que criou? Uma parte divina em todos nós. Qual a intenção do Criador em fazer tudo isso? Aí mergulhei nos estudos buscando essa resposta. E começamos a aprender algo natural nas ciências humanas, de que o micro é sempre atraído pelo macro, a porção menor é sempre atraída da sua origem. Isso significa que esse pedacinho divino em todos nós faz com que, independente de onde estamos, e esse independente de onde estamos, quero que os amigos entendam como do ponto de vista geográfico ou moral, pode ser em Itatiba, em Barra Bonita, na China, pode ser nessa galáxia ou na outra, pouco importa. Nós vamos vivendo dentro da nossa realidade, mais atraídos para Deus. É a porção dele que existe em nós. É como se a unidade fosse se juntando automaticamente ao absoluto. Somos levados a ele independente de onde estejamos. E do ponto de vista moral, o mesmo acontece. Mesmo se estivermos mergulhados nos calabouços das tristezas humanas, experimentando as aflições das expiações mais difíceis, mesmo assim, dentro desta realidade e dentro desse cenário, estamos sendo o tempo todo levados a Deus.
atraídos a Deus. É a porção divina, a centelha divina que vai nos levando para Ele. E alguém nesse momento poderia estar pensando: muito bem, Rússia, se existe algo em mim que me atrai para Deus, que me leva para o Criador, eu tenho uma certa pressa de chegar lá. A pergunta é a seguinte: como é que eu posso fazer para essa centelha divina me levar ao Pai com mais rapidez? E a resposta é bem interessante. O que você pode fazer para essa centelha te levar mais rápido ao Pai é nada. O que você não pode fazer é que é interessante, é só não atrapalhar. Porque o que acontece? Se nós somos atraídos a Deus o tempo inteiro, o que atrapalha? Orgulho, inveja, prepotência, maledicência, arrogância, tudo que é contrário ao amor. Porque se o amor é a lei, tudo que é contrário ao amor é derrogação com a lei, é penalidade sobre as leis divinas. Então se diz assim: o que eu posso fazer para chegar mais rápido a Deus? Começa não atrapalhando. Porque não é muito interessante? E não é só de Deus, o próprio Jesus nos aguarda. Palavras dele: eu vou, lhes prepararei um lugar, porque um dia, onde eu estiver, vós também estareis. Não é legal? Jesus foi na frente, arrumou tudo e está te esperando. E sabe o que a gente deixa ele esperando? Que eu não vou com a cara dela, não suporto isso, não gosto nem de olhar na cara daquele. Aquele ali eu nunca vou esquecer o que você me fez. Então fica aqui, sem problema nenhum. Larga Jesus lá e fica aqui, batendo a cabeça nas provas, nas dores do mundo, sem necessidade, senão pela ausência da capacidade de amar. Mas aí, falando que existe uma centelha divina, ou um pedacinho de Deus dentro de todas as criaturas, é necessário fazer uma análise interessante. Espírita, vou pedir para que você faça um exercício, tá? Que é o seguinte: pensa rapidamente nas pessoas que já te prejudicaram, lesaram, enganaram, mentiram, trapacearam, te colocaram para trás. Pensou ou não? Muito bem. Agora você junta a informação que nós estamos estudando e pensa o seguinte: tem um pedacinho de Deus até dentro dela. Até que até ela tem um pedacinho divino. A pergunta é interessante, porque tem gente que dá para duvidar. Tem gente que diz assim: não é possível que tenha um pedaço de Deus nessa criatura. Mas aí, sem comprometer o ambiente psicológico e espiritual da casa, mas é preciso fazer essa análise. Quero que você some mais gente nesse grupo. Pense agora nos criminosos, nas pessoas que cometem crimes hediondos, nos sequestradores, nos estupradores, nos pais que violentam os próprios filhos, nas pessoas que torturam animais por diversão. Soma a mesma informação. Existe uma parcela de Deus nessas pessoas? Existe uma parcela da divindade em criaturas que praticam esse tipo de coisa? E aí a interrogação se faz. Porque nós vemos no mundo, se assiste televisão, vê o tempo todo pessoas que fazem coisas tão absurdas que nós começamos a duvidar: será que dentro dessa criatura existe um pedaço de Deus? Muito bem. Deu problema em doutrina espírita, faltou compreensão, vamos às obras básicas, é só ali que tem informação segura. E Allan Kardec fez desta observação uma dúvida para ele naquela época, tanto quanto é para nós até hoje. Ele viu as questões que acontecem, a diferença das pessoas e a ideia dos espíritos de que o amor de Deus existe em todos nós de forma sementar, latente, é apenas uma centelha. E ele faz a mesma pergunta. 787 é a questão, que está subdividida em 3 itens. A pergunta principal, A e B. A que nos interessa, B. Onde nesse item, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: quer dizer que os homens mais civilizados já foram selvagens? A pergunta é importante. Porque quando começou a olhar as pessoas à volta, a gente pensa que algumas Deus podia destruir, né? Porque afinal de contas é muito ruim. Então ele pergunta:
Os homens mais civilizados já foram selvagens? E observe aos amigos que Allan Kardec, uma mente brilhante, faz a pergunta de forma absolutamente adequada. Ele pergunta no plural, de forma coletiva, serve para todo mundo. As pessoas, os homens mais civilizados já foram selvagens? E os espíritos usam uma tática para responder a Allan Kardec que eu acho sensacional. Aliás, é o tipo de reflexão que só consegue entender as pessoas que já estudaram o suficiente, mas não só ficaram sobrecarregadas de informação, que começaram a praticar essas informações, que é o caminho da sabedoria. Começaram a colocar em prática o que aprendem nesta casa, então conseguem entender um outro patamar das obras básicas, principalmente do Evangelho. É quando você começa a entender que o Evangelho não foi escrito para as massas, ele foi escrito para você, é individual, porque ele nos vê de forma também individual. É tão individual que eu fui citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já viram lá, não? Nunca viram? Porque não leram com atenção, mas eu fui citado lá. Está lá, pode conferir depois. Tem uma passagem que fala assim, que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, fazendo jus à casa que nós estamos. Se precisar, vou buscar as ovelhas e mostro como é que é, né? Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou 99 lá e foi buscar essa uma. Adivinha quem é essa uma? Eu. É assim que funciona. E o Evangelho vai começar a fazer sentido para você, sabe quando, espírita? Além de ser um livro a mais, quando você começar a entender com absoluta certeza de que essa ovelha perdida é você. E o Evangelho deixa de ser um livro para massa. Ele passa a ser uma obra que o Cristo edificou através de vários colaboradores pensando em você. É individual. E os espíritos usam a mesma tática para Allan Kardec. Ele pergunta para a massa, os espíritos colocam no indivíduo. Quer dizer, diz Allan Kardec, que os homens mais civilizados já foram selvagens, plural, coletivo. Resposta: tu mesmo já o foste, e mais de uma vez. Os espíritos dizem para Kardec: traz o Evangelho, a informação para dentro da mulher. Tu mesmo já foi selvagem mais de uma vez. Essa informação é muito importante para nós, para compreender o amor. Porque, de repente, quando nós olhamos Chico Xavier, nós olhamos Joana de Ângeles, Emmanuel, eles todos prontos, e achamos lindo, maravilhoso, e queremos seguir. Agora, começa a pensar diferente, espírita. Lembra que Joana de Ângeles já foi selvagem, Chico Xavier já foi selvagem, Allan Kardec, selvagem. E o que os selvagens fazem? Senão tudo aquilo que nós apontamos e falamos, gente, mas tem Deus nessa criatura? Pois é, não é legal? Entender que Bezerra de Menezes já foi selvagem, mas havia dentro deles uma centelha divina, um pedacinho de Deus, que vai atraindo a unidade ao todo. E assim eles foram aprendendo, nascendo e morrendo infinitas vezes, até se tornar a ser o que são. Hoje a gente olha para eles, admira eles e fala que Deus podia acabar com aquela gente lá, né? Só que se tivesse acabado com eles lá, nós não teríamos eles pronto aqui hoje. Então a visão do amor de Deus se amplia, muda, se altera, tanto que nós começamos já a aprender a nossa primeira lição, né? Vocês que vieram aqui hoje, tá meio friozinho lá fora, segunda-feira, lá vieram para o centro espírita. Aí quando vocês vêm para o centro espírita, alguns fatores quando se juntam dão um resultado interessante. Quando você vem de segunda-feira, numa noite fria, no centro espírita, em mundo de expiações e provas, acontece o quê? Quando você volta para casa, sempre tem alguém que não veio, que está esparramado no sofá e com ar de superioridade dá uma risadinha e fala assim: vocês são tudo louco, viu? Com esse tempo e no centro espírita, apenas segunda-feira, para aprender o quê? Aí você responda:
Aprendi que você tem chance. Porque se até Allan Kardec foi selvagem, significa o quê? Que não há ninguém que se perca. Todos nós temos chance. Então você começa a ver o amor de Deus de uma outra forma. Por que Deus ama os espíritos nobres da mesma forma que ama o selvagem? Porque eu sabe que o selvagem não é aquilo. Ele está passando por aquilo, mas ele não é aquilo. Então ele vai se desenvolver. E é muito interessante ver pessoas que cometem crimes hediondos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e um dia usando o diálogo com as estrelas. Tal a sua grandiosidade. Então é a centelha divina. É a parcela divina em todos nós, que garante que ninguém vai se perder. Nós somos nascendo, independente do que ocorra aqui, somos arrastados para a fonte geradora de vida, para Deus. Assim, falar de amor e saber o que ele tem a ver com centelha divina é mais interessante ainda. Pelo seguinte, essa partícula divina, essa centelha que existe em todos nós, ela vai tomando conta do nosso ser, vai se ampliando, se estendendo, tomando conta de nós. E assim nós encontramos vários relatos, por exemplo, quando Paulo dizia assim, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Alguma coisa tomou posse dele. É a centelha divina, que vai se ampliando e tomando conta dele. E aí, onde que o amor entra nessa reflexão? É que da mesma forma que uma planta bem regada, bem tratada, bem adubada, ela solta uma flor como sinal do seu progresso biológico. A mesma coisa acontece com o espírito. Quando a centelha divina vai se desenvolvendo na criatura, ele dá um sinal. E esse sinal é o seguinte, ele passa a ter a capacidade de amar. Quanto mais uma criatura tem a capacidade de amar, mais é evidência de que a centelha divina que existe nela está conseguindo se desenvolver, crescer, se expandir, se manifestar. Então ela vai começar a amar, ama tudo. Ama as pessoas, ama as coisas, ama o país, ama as artes. Ela simplesmente ama, porque isso vai tomando conta, posse dela e passa a ser uma das suas características. Mas aí, mais uma vez, uma reflexão vem até nós. Porque o mundo não é movido pelas respostas, mas pelas perguntas. E aí você fica assim, bom, tudo bem, então quer dizer que quando a pessoa ama, é sinal de que a centelha divina, a parte divina, a parte que existe de Deus nela está se desenvolvendo? Sim. Mas como é que você explica então que pessoas profundamente más também amam? Que a pessoa que comete crime hediondo aqui, ela ama o filho dela lá. Pessoas que agridem, ofendem, machucam umas, amam outras. Como é que se explica isso? Se o amor é uma evidência da centelha divina se expandindo, se as pessoas más também amam. E eu chamaria a atenção dos amigos para uma outra observação. Será que amam? Será que amam? Porque existe uma coisa interessante. Todos os animais, da qual nós somos inclusos, são dotados, graças à sabedoria divina, de uma inteligência natural, que vai se desenvolvendo, e que nós chamamos de instintos. Alguns instintos cuidam da nossa sobrevivência, cuidam do básico, para que partindo do básico a gente venha adicionar, qualificar a nossa postura, a nossa posição. E há dentro desta inteligência instintiva, um dos instintos que diz o seguinte: cada criatura deve cuidar da própria prole, para a perpetuação da espécie. Ou seja, cada grupo tem que cuidar dos seus, para que a vida prossiga. Aí quando se olha para os animais, a gente vê assim: a onça cuida das oncinhas, a jacaré, não sei se como fala jacaré no feminino, mas a jacaroa, não sei como é que ela chama, ela cuida do jacarezinho.
Você tem a pata cuida dos patinhos, a cadela dos cachorrinhos, assim por diante. Cada um cuida da sua espécie. Agora, quando o homem cuida só da sua espécie, sabe o que a gente fala que é? Amor. Espera lá. A cadela cuida dos cachorrinhos, a gente fala que é instinto. Quando o homem cuida só dos seus, será que é amor ou é instinto? Quando eu cuido só dos meus filhos, não estou nem aí para ninguém mais, será que é amor ou é instinto? Que dita que cada animal deve cuidar da própria prole. Eu me mato pela minha família, mas não estou nem aí para a família de ninguém. Será que isso é amor ou é instinto? É uma reflexão a se fazer. Porque quando os animais cuidam só dos seus, aí é instinto. Quando o homem cuida só dos seus, é amor. Porque a onça não está nem aí para os filhotes da cachorra. E a pata não está nem aí para os filhotes do tatu. Cada um só cuida dos seus. Aí, de repente, você encontra o homem, onde a gente faz tudo pelo meu gato, minha esposa, meu cachorro, meu papagaio, meu marido, meu filho. Para o resto do mundo, não estou nem aí. Aí chamamos de amor. Será? Essa reflexão é perigosa, sabe por quê, espírita? De repente, numa observação profunda e honesta, muitas pessoas podem chegar à seguinte conclusão: só hoje eu percebi que nunca amei ninguém, que só gosto dos meus. E sob o ponto de vista espiritual, não se ama uma criatura, senão amando as outras. Então é verdade que você tem um compromisso especial com os seus filhos, mas deve se importar com todas as crianças. Porque cuidar só dos seus, não está nem aí para ninguém, é instinto, não é amor. Então nós somos condicionados a ter esses primeiros impulsos que são úteis, é verdade, mas que devem pela inteligência, amor e sabedoria começar a se expandir. E nós que começamos, como todos os animais, gostar só dos nossos, igual todos, começar a estender a nossa capacidade de amar. Permitir que a centelha divina ganhe espaço. E de repente nós temos a nossa família a quem amamos, mas também nos importamos com quem está do lado. Nos importamos com quem sofre do lado. Nos importamos em estender as mãos, em participar daquilo que vai auxiliar outras pessoas. É por essa razão que a doutrina espírita levanta uma bandeira, e Allan Kardec foi pioneiro nisso, que diz o seguinte: fora da caridade, olha, com esse ânimo a salvação já era. Eu não duvidava que vocês sabiam, eu só queria ver se estavam acordados. Então vamos tentar de novo. Fora da caridade, sabe o que significa isso? É igual eu falei, tem que ver que a obra foi feita para você. Porque por enquanto eles, fora da caridade não há salvação, parece que é para os outros. Começa a dizer assim, espírita: fora da caridade eu não tenho salvação. Fora da caridade eu não tenho a menor chance, eu vou ficar aqui nesse mundo sofrendo por muito tempo. Fora da caridade eu não tenho a menor condição de sair daqui, vou ficar aqui. Sabe por quê, espírita? Pensa comigo. Enquanto o instinto faz a gente gostar só dos nossos, a gente acha que é amor, não deixa de ser uma forma de amor medíocre, pequena, instintiva. A prática da caridade faz o quê? Eu começar a fazer amor para quem não é da minha casa. E o instinto vai se expandindo. E eu começo a aprender a amar além do que fazem simplesmente os animais. Já não cuido mais dos meus. Quando a doutrina espírita indica a caridade como elemento salvador da nossa alma, é que quando eu começo a praticar caridade, eu começo a me importar por gente que eu nem sei quem é. Então aí está a importância. Nós vamos expandindo, crescendo, aí vamos entendendo do amor uma coisa muito maior do que cada um cuida dos seus. Aí a coisa vai ganhando espaço, vai se dilatando, vai crescendo. Então o amor tem uma particularidade toda especial quando nós conseguimos falar a respeito dele como construção divina. Dos nossos livros, há um deles que nós gostamos muito, que chama Nada Resiste ao Trabalho, que fala justamente disso. É o trabalho que eu tenho em edificar a minha própria alma, porque tudo isso dá trabalho.
Aprender a fazer caridade dá trabalho. Aliás, deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Eu vejo em muitas casas espíritas que nós viajamos muito. Companheiros meus irmãos, falando de caridade de uma forma tão pequena e tão equivocada. Eles falam assim: olha, se você der bom dia para alguém com o coração, já é uma caridade. Se você der um abraço em alguém, já é caridade. Espírita, com o mundo sedento de transformação moral, com gente sofrendo, dar bom dia, é no máximo educação. Não faz mais que educação. De tanto recebido. O cara assim, o mundo está caindo, um monte de gente sofrendo, e você fez por caridade. Dei bom dia. Não. Muito pouco, espírita. Vamos ficar com a definição de caridade, não do mundo. O que é a definição do mundo? Da coisa. Das coisas. Qual é a definição dos espíritos, segundo Allan Kardec? Caridade. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem. Tirei de mim para dar, sacrifiquei sem para te dar. Caridade. Na prática é assim, vamos supor que eu tenho 20 sacos de arroz. 20. Eu dou um. É caridade? Não, é ajuda. É bom fazer, é ajuda. Mas não é caridade, porque não houve sacrifício. Eu continuei com 19. Então é ajuda, tem que fazer, mas não há caridade. Agora eu tenho um saco de arroz, te dou metade. Caridade. Fiquei sem, tirei de mim, vai fazer falta. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Vou fazendo bem, exercitando o amor além dos meus, além da minha casa, além do meu grupo, do meu clã, e a centelha vai se desenvolvendo, ganhando espaço, porque senão fica muito pouco. O espírita aprendeu isso tão equivocadamente. Fala do espírita para falar de nós, não que não aconteça nas outras religiões também, que gente é gente em qualquer lugar. Mas o indivíduo vai fazer limpeza no guarda-roupa. Aí ele pega aquele saco preto, aquele mesmo. Aí você abre o seu guarda-roupa e vai, né? Você engordou, não é que você é boazinha aqui, engordou não cabe, aí você põe no saco, né? Perdeu o botão, vai pro saco. Rasgou, vai pro saco, né? Olha que o saco está desse tamanho, né? Assim, nossa, se eu pôr lá fora o lixeiro não leva. Aí uma alma bondosa do seu lado e fala assim para você: faz caridade, leva pro centro. Você fala: verdade, vou fazer caridade. Aí você pega aquela coisa linda, bonita e sai quase sem conseguir andar, né? Um saco de caridade, leva para o centro. Sabe o que você faz? Dá trabalho para eles que vão ter que jogar aquilo que você não conseguiu jogar, porque não serve nada daquilo. Então temos que entender que caridade, como diziam os espíritos, sacrifício, e sacrifício não é sofrimento não, hein? Desde o início eu falei, vamos dar para cada palavra o sentido que verdadeiramente elas têm. Sacrifício deriva de duas palavras: sacre, de santo, ofício, de trabalho. Sacrifício, trabalho sagrado. Faz você reclamar. Trabalho sagrado. Então o que é caridade conforme dizem os Espíritos? Vai ter uma campanha de alimento lá no centro, pedir, no centro, onde for, você chega na sua casa, vê os alimentos que você pode dar, vê a data de validade. Não é para dar hoje coisa que vence amanhã. Faz sentido. Aí você pega uma coisa boa, em ordem, fechadinho, bonitinho. Se eu quero dar isso aqui, porque quem receber vai sentir dignidade. Ele vai usar com segurança. Ele não vai sentir que é lixo, que deram o que ia jogar. É roupa? Estão pedindo roupa? Chega na tua casa, ele precisa dar um saco. Mas chega lá no guarda-roupa seu e fala: deixa eu ver o que está aqui, bom, que eu posso dar. Aí você escolhe uma roupa bem boa, perfeita, sem rasgar, com botão, bonitinho, tira do cabide. Se já usou, lava, passa, arruma bonito. É essa aqui que eu quero doar. Quem receber vai saber que em algum lugar ele tem em mão. E ele não vai usar escondido de noite. Ele vai usar durante o dia para as coisas que ele tem que fazer. Sacrifício do interesse. Tirar da gente. Aí você começou a ir além dos animais. Começou a tirar de você
para estender àqueles que necessitam, vai muito mais além. E o amor toma uma outra dimensão, uma outra paragem, e vamos nos ampliando. Mas falar sobre amor de Deus é sempre muito interessante. Sempre interessante, porque a gente, que é natural, transfere para Deus o amor que a gente conhece. E o amor aqui embaixo é muito complicado. Então a gente faz uma cópia do nosso amor e quer empregar para Deus a mesma coisa. Por exemplo, qual é uma evidência que não entendemos o amor de Deus? É quando a gente sofre, as coisas vão mal aqui na nossa vida, a gente diz assim: Deus, mas o que eu estou fazendo para sofrer tanto? Que dá aquela impressão assim: se eu estou sofrendo é porque Deus está me castigando por alguma coisa errada que eu estou fazendo. Então a gente transfere para Deus o que acontece aqui, porque aqui embaixo é assim, não é? Eu te beneficio, você gosta de mim. Eu te prejudico, você não gosta mais. É quase um comércio afetivo. Tanto é que você quer arranjar um problemão para a sua vida, olha para quem você gosta e pergunta assim: você gosta de mim porque eu gosto de você? Aí vai embolar o meio de campo. Porque não é? Nós vamos achar uma cara de comércio aí, né? Eu gosto de você, sabe por quê? Porque você gosta de mim. A gente faz a mesma coisa com Deus. Deus, o que eu estou fazendo que te desagrada? Como se Ele amasse só os que andam no caminho dEle. E Deus ama todo mundo. Mas há uma outra interessante, que mostra a nossa inabilidade em entender o amor de Deus. É quando, de qualquer forma, qualquer acontecimento, a gente usa expressões assim ou semelhantes, com o mesmo sentido. Mas mais ou menos assim: Senhor, por que eu? Por que justo comigo? Quem já falou isso? Levanta a mão. Metade falou, outra metade é só mentiroso. Porque eu sou médio, eu sei que vocês falaram. Senhor, comigo de novo, logo eu, Senhor, justo eu, Senhor, né? Daquela impressão que foi uma marcação. Deus olhou para o planeta assim, naquele globo, 4 bilhões de criaturas, falou: vou pegar no teu pé, né? E a gente tem esse impulso: por que eu, Senhor? Por que comigo, Senhor? E quando a gente usa isso, dá a impressão que a gente está desamparado do amor divino. Por quê? Porque, mais uma vez, fazendo alusão ao amor que conhecemos aqui a gente entende que quando a gente ama, a gente isenta de problemas, né? A gente cuida, não deixa que sofra. O pai não fala isso: não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. E Deus, que é um pai um pouquinho mais perto que nós, fala o quê? Nada, deixa que é para ele isso. Porque quando você pensa assim, por que o amor de Deus não nos isenta do sofrimento? É simples, é só lembrar assim: você que é pai, você que é mãe, quando chegou a época de dar injeção no teu filho, por amor, você isentou ele desse sofrimento? Está nem aí, meu filho, uma injeção. Mas pai, o que eu fiz? Não, nada, é que é pela sua saúde, tem que tomar uma injeção. Pai, mas eu não quero. Mas vai tomar. Você não é mais meu pai, vai tomar do mesmo jeito. Aí você pega o seu filho à força, arrasta no posto de saúde, ele já vai chorando desde casa. Aí você segura ele à força, um estranho aplica a injeção. E você perguntar para o seu filho naquela hora: seu pai te ama? Ele vai falar: esse monstro aqui? Não, de jeito nenhum. Dobram-se os anos. Teu filho se torna adulto, e quando ele lembra do que aconteceu, sabe o que ele fala? Ainda bem que meu pai me vacinou. Demora anos para ele entender o benefício que ele teve. E com Deus está diferente? A gente olha para Deus e fala: Deus, mas por que eu? Logo comigo, justo eu. E ele nem dá bola. Não dá bola, ele tem que esperar crescer. Não dá para explicar para a criança durante a injeção que é o bem dela. Então ele dá tempo, vai crescendo. Mas curar isso, dá para curar. Isso tem cura. Essa inabilidade de entender o amor de Deus, nos sentindo desamparados, desprotegidos, tem cura. É só, como isso é emoção demais, é só colocar razão, que a emoção equilibra. Por exemplo, espírita, você que já disse: por que eu, por que comigo, logo comigo, justo comigo, ou coisa semelhante, faz a seguinte reflexão, responde para você. Nós tivemos há pouco tempo agora, esses últimos dias, uma chuva intensa, na maior parte do país.
Eu não sei se isso aqui aconteceu ou pelo menos viram pela televisão, que alguns estados, cidades inteiras sofreram muito. As pessoas perderam casa inteira, comércios, empresas, água até no teto. Perderam, mas veja o que é isso? Você sai para trabalhar, quando você volta, não tem mais casa. Onde era a sua casa tem um buraco. Já imaginou o que é isso? Perder tudo. E não estamos falando de ser materialista, não. É a vida toda materializada. É todos os documentos, toda a sua foto, a sua história, seu sofá, sua geladeira. Não sobrou nada. Parou, não tem onde ir. Imagina o que é isso? Muito bem. A pergunta é a seguinte. Você que viu tudo isso pela televisão, mas não perdeu nada, choveu, molhou o tapete, nada demais, mas não perdeu nada. Nesse momento você falou assim para Deus: Deus, por que eu? Não, muito bem. A gente está vindo para o centro espírita, ouvi a palestra, chegamos aqui agora, né? Estamos falando do Evangelho, mas ao mesmo tempo que nós estamos chegando aqui, tem gente chegando em necrotério, IML, em hospital, em penitenciária, e você está chegando no centro espírita. E a pergunta é a seguinte: quando está entrando no centro espírita, por acaso você diz: Senhor, por que justo eu? Talvez não. Então o amor de Deus é meio difícil de compreender, porque a gente só vê um lado, não vê os benefícios, como por exemplo, nós temos no Brasil, só no Brasil, 45 milhões de deficientes, variados. Alguns surdos, outros mudos, outros paralíticos. 45 milhões. E você que está me vendo, me ouvindo, veio andando, é absolutamente perfeito. Parou e já disse: Senhor, por que eu? Talvez não. Mas no mundo, refugiado, gente que teve que fugir do país, ir embora por fome, fugir da guerra, por peste. 25 milhões estão em terra estranha que não falam nem o idioma. E você que após a palestra tem para onde voltar, já disse: Senhor, por que logo eu? Coisas básicas. 1 bi, vou falar de novo, bilhão de pessoas no mundo não tem água encanada. Você que na sua casa vira a torneira e por mágica a água sai, algum dia abriu a torneira, ficou olhando e falou: Senhor, por que justo eu? 2 milhões no Brasil, não tem energia elétrica. Imaginou chegar em casa e é assim mesmo, tudo escuro, não tem energia elétrica. A gente chega perto do botão e já pensou alguma vez: por que logo eu, Pai? Então o amor divino fica difícil de compreender quando nós olhamos só o lado que falta, só o que não temos, só o que não dá, aí fica difícil. Então, para compreender o amor de Deus, é necessário a gente se desinstalar, sair lá e observar a nossa vida como os de fora observam. E você vai ver que tem muita gente querendo a tua vida. Então o amor ele tem que ter uma outra dimensão de reflexão. Temos que pensar nele de uma outra forma, fazendo com que a gente venha observar o amor de Deus como elementos espirituais que somos, com inúmeros benefícios que somos portadores, e dentro desta reflexão, dentro desta ótica, começar a amar mais, e de uma outra forma. A prática da caridade é o caminho didático que nós temos. É por isso que quando nós somos convidados a fazer qualquer coisa dentro da caridade, há uma falsa compreensão de quase a totalidade das pessoas. A gente acha que quando vai fazer caridade, o beneficiado é quem recebe. Ai, que ilusão! Claro que não é ele. Porque se você é necessitado e é justo que você seja ajudado, se ela não ajudar, ele ajuda. Se ele não ajudar, ela ajuda. Se ela não ajudar, ele ajuda. Alguém ajuda. Se você merecer, de algum lugar vem. Só que ela perdeu a oportunidade de fazer, ele perdeu a oportunidade, perde quem não faz, porque se o benefício tem que chegar, algum jeito chega. Então a caridade, quem precisa da caridade é quem a faz. Vocês acham que eu venho fazer palestra aqui por causa de vocês? Sinto muito, mas não é. Eu venho falar porque eu preciso falar. Foi a maneira que me comprometi para a reabilitação com a minha própria consciência e com a sociedade terrena.
Quem aplica passe, sai de casa, fala para o marido, pai, eu vou para o centro fazer caridade. Coitado. Você vai limpar sua barra. Pisou na bola, agora vai no centro, porque você precisa do trabalho. Tem uma outra visão. Eu vou me envolver nas causas, porque eu preciso disso. São o envolvimento nas causas do bem que vou edificar minha própria alma e dar o green card do mundo de provas e expiações, me garantir na próxima fase. Enquanto isso, cada um cuidando só do seu, é aqui mesmo. Vai acostumando. Se gosta desse ritmo, vai acostumando que aqui vai ficar muito tempo. Aí, quando nós falamos de amor, aqui embaixo, na terra, qual é o nosso primeiro impulso? De não se sentir amado por Deus, é o que falamos até agora, e pelas pessoas, que a gente acha que as pessoas não nos ajudaram como deveriam ajudar. E realmente às vezes não ajuda mesmo. Muita gente em volta e algumas dificuldades na sua vida. A vida é tão inteligente, tão precisa, que você pode estar cercado de gente e ninguém vai poder fazer nada por você. O negócio é você com Deus. Ninguém. Tanto que quando você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma divisão também didática, então está assim. Os 3 primeiros capítulos, apresentação do Cristo e da obra, da proposta. O quarto, quando chega no 5º, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. O 6º pula. Depois 7º, 8º, é tudo bem-aventurado, 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 vai embora. A pergunta é a seguinte: por que depois de bem-aventurados os aflitos, eles pulam um capítulo para depois continuar as outras bem-aventuranças? Porque depois de bem-aventurados os aflitos, vem Cristo Consolador. Sabe o que ele quer dizer com isso? Quer consolo de verdade, espírita? Jesus. Mas não posso falar com o meu marido, com a minha esposa, com o meu cunhado, com o meu irmão? Até pode. Eles podem até dar uma mãozinha. Mas lembra, você está indo buscar conforto e amparo em criaturas tão deficientes quanto você, tão falíveis quanto você. Então, às vezes você, fulano de tal não me ajudou, e na cabeça dele, ele ajudou. Por quê? Porque nós estamos procurando ajuda em gente que sofre igual, que tem problema igual. Onde você vai buscar consolo de verdade? É dentro, no Cristo. É só quem pode dar. Saciar as nossas buscas. As pessoas à volta dá a mão, até chora junto, mas não vão poder fazer muito mais por você, não porque não querem, não porque não te amam, mas porque não sabem como. Por exemplo, vocês acham que eu não gostaria de ser um espírita melhor do que eu sou? Claro que eu gostaria. E sabe por que eu não sou? Porque eu não sei como. É o meu limite até aqui agora. Você acha que eu não gostaria de ser um pai melhor? Claro que eu gostaria, mas eu não sei como. É o meu limite. Então eu vou até ali, mais dali, se a minha filha buscar, não vai encontrar. Você acha que eu não gostaria de ser um marido melhor? Eu não podia dizer isso na presença de testemunhas, né? Mas agora que eu já falei, eu queria, mas não sei como. É o meu limite. Então, todo mundo que vier buscar apoio em mim tem que saber que eu vou dar uma ajudazinha, que também sou falível e pequeno demais. Então, a coisa está apertada. Cristo. Procura no Cristo. É Ele que vai ter resposta, Ele que vai ter lucidez, Ele que vai ter bom senso. É somente no Cristo que nós vamos encontrar força para prosseguir. Nas pessoas, você vai se decepcionar. Não porque elas não querem ajudar. Não sabemos como. É pequena a nossa capacidade. Mas, mesmo sendo pequeno, eu tenho uns amigos muito influentes nos mundos felizes. Eu sei que não parece, mas eu tenho uns amigos lá nos mundos felizes. A gente troca ideia de vez em quando. E aí tem uma brincadeira lá nos mundos felizes, muito interessante, que eles brincam lá nos mundos felizes. Lá, né? Que chama Dança das Cadeiras. Já viram isso ou não? Não, né? Então, mas acontece lá. Mas eu vou explicar para vocês. Assim, como é que eles brincam isso lá nos mundos felizes? É o seguinte, eles pegam 10 pessoas, põem 10 cadeiras e tocam uma música. Quando a música para, eles vão correndo e sentam.
Tem 10 pessoas e 10 cadeiras, todo mundo senta, espírito feliz, eles dão risada, ficam felizes da vida, acham uma graça naquilo, é legal para eles. Para a gente é muito chato, eu sei, mas para eles é legal. Liga a música, levanta, começa a andar, para a música, os 10 sentam, tem 10 cadeiras, ficam felizes. Mas aí conta as más línguas, esses espíritos felizes de vez em quando vêm visitar a gente aqui na Terra, sabe? Eles vêm ver como é que era. Eles acham engraçado a gente, né? Brigando por qualquer coisa. Eles vêm visitar a gente, igual a gente vai visitar zoológico, né? Eles vêm visitar a gente também, né? Eles vêm ver a gente aqui. E aí, numa dessas visitas, eles ensinaram a brincadeira das cadeiras para nós. Só que eles falam assim, ó, tem uma brincadeira lá nos mundos felizes que a gente brinca, é muito legal. Eu vou ensinar para vocês, mas eu vou adaptar o mundo de provas e expiações. Ah, é? Como é que é? É assim, ó, você vai pegar 10 pessoas e 9 cadeiras. Sensacional, é coisa linda de ver, né? Todos os irmãos reunidos, você chama 10 irmãos, põe 9 cadeiras, toca a música. Quando cabe essa música, gente, mais rápido que a Ferrari. Vai do nosso lar para as cavernas em 3 segundos. Vai, empurra e pisa no pé, tromba, derruba outro sentado. É coisa linda de ver, né? É adaptado para a gente, para o nosso mundo, né? Aí pega, tira uma cadeira, quem fica, vai, até que sobra no final 2 pessoas e uma cadeira. Coisa linda de ver. Vocês assistiram Alien versus Predador? Quase igual. Olha que a música para, gente, vai que nem 2 elefantes para sentar enquanto ali. É mundo de expiações e provas. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com o tema? Vou te explicar já. Sabe o que é, espírita? Lembra na dança das cadeiras que um pisou no pé, outro empurrou, outro trombou, tá lembrado ou não? Nunca eles quiseram fazer isso, eles queriam sentar. O resto foi consequência, eles queriam só sentar. E na vida aqui é igualzinho. Lembra quando te ofenderam, te magoaram? Não foi a intenção, eles estavam querendo viver do jeito que eles podiam. Eles queriam sentar. E nesse exercício é tanta gente imperfeita junto, que um tromba, um magoa, um fala mais alto, outro ofende, mas não foi a intenção de te fazer mal. Era o que eles tinham para fazer. Eles estavam vivendo só. Porque se a gente não for entender desse jeito, sabe o que acontece? Nós vamos ter que comprar uma ilha para cada um. Porque é impossível 2 criaturas que se gostam viver juntas sem que uma ofenda a outra uma hora ou outra. Não por intenção, por fraqueza moral. Por não saber como falar, não saber lidar. Por faltar ainda a capacidade de amar. Então a gente vai se machucando, aí vem Jesus com o band-aid espiritual e fala assim, pessoal, sim, fácil, sabe o que vocês vão fazer para viver junto? Só tem um jeito, perdoa 70 vezes 7. Aí vem Emmanuel e disse, por dia. Porque não dá. Senão, se ela acontece, você fala assim, nunca vou esquecer o que você me fez. Um dia você me paga. Nunca vou esquecer. E a gente vai ter um exército contra a gente o tempo todo. Por quê? Porque todo mundo quer o nosso mal? Não. Porque nós somos falíveis, pequenos, recém-saídos das cavernas. Então nos magoamos sem querer. Falamos o que a gente não acredita. Falamos o que a gente não pensa. Desejamos o que a gente não quer. É a falência moral. Então como é que faz para exercitar o amor? É quando você resolve amar independente de. Só eu vou gostar de você. Se você vai gostar de mim, é problema seu. É o único jeito. Enquanto quiser fazer comércio afetivo, não vai dar certo. Então nós começamos a aprender a gostar das pessoas pelo simples fato de gostar. A fazer o bem sem esperar retorno. Porque se esperar retorno, não vai vir. Ou pelo menos não como você gostaria. Aí dá aquela sensação de que não foi amado de novo. Então é fundamental entender que para falarmos de amor e para falarmos de amar, o compromisso e a proximidade com Jesus deve ser absoluto. E é por essa razão que somente para adquirir sabedoria e amor, o caminho passa pela caridade. É quando eu começo a refletir e saber que existem coisas que eu não precisaria fazer, mas que é melhor que eu faça. Existem dores que, se eu me importar assistindo na vida alheia, eu não preciso experimentar. Porque vocês perceberam que a vida tem tempo, né? A vida não tem pressa.
Você tem a sua dor, o vizinho tem a dele. Você suporta a sua, e se aprender a se preocupar com a dele, não vai precisar experimentar a dele. Agora, quando seu vizinho sofre e você não está nem aí, não tem problema nenhum. Só que uma hora ou outra, a dor dele pula o muro e vem para a tua casa. Aí você aprende. Aí você aprende sem problema nenhum. Então é questão de inteligência. A sabedoria está aí. Ser bom não é questão só de alma boa, é questão de inteligência. Quem é inteligente busca ser bom. Isso é sabedoria. Eu vou ser bom para você, sabe por quê? Porque eu aprendi que eu colho aquilo que eu planto. Eu vou ser bom para você, sabe por quê? Porque eu aprendi que existem mundos melhores me aguardando. Eu vou ser bom, sabe por quê? Porque eu quero ser útil à vida e não um problema mais no mundo. É questão de bom senso e inteligência. É por essa razão que quanto mais falamos de amor, quanto mais falamos de sabedoria, quanto mais falamos da bondade, vamos entender que a prática da caridade é o caminho que está reservado para que todos nós tenhamos, para chegarmos até Deus mais próximos, mais perto, mais rápido. Fora esse caminho, nós vamos ser constantes necessitados da bondade divina, sem entender que a maior parte de tudo aquilo que nós pedimos já está conosco há muito tempo. Em razão disso, é que nós elevamos o pensamento a Deus e oramos profundamente a Ele, por gratidão a tudo aquilo que nós temos e nem sequer percebemos que temos. É por essa razão que nós oramos aos Espíritos amigos, dizendo a eles que somos necessitados de muitas graças, mas que todas as graças que provêm deles, a que mais nós necessitamos é a coragem de colocar em prática aquilo que aprendemos no Evangelho. É coragem de colocar em prática aquilo que esta casa nos ensina já há 16 anos. De tudo aquilo que nós desejamos, o que mais falta nos faz é o ânimo de, sem querer cúmplices ou aliados, decidir no íntimo da nossa alma sermos verdadeiramente melhores, implantando na própria conduta aquilo que já sabemos que é o melhor caminho para todos. Pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.